Um caso terrivelmente cruel aconteceu aqui no Brasil com uma menina de apenas 15 anos. Algo que ultrapassa os limites da realidade, mas que realmente aconteceu na cidade paraense de Abaetetuba. Ela foi vítima de abuso coletivo em uma cela com dezenas de presos. Olá, queridos inscritos do nosso canal. Hoje eu venho narrar um caso muito difícil, ainda mais para nós que somos mulheres. É algo aterrador e que aconteceu muito perto. Parece que quando algo assim ocorre tão perto da gente, as coisas se tornam mais tensas. Preciso avisar que o caso de hoje pode desencadear alguns gatilhos, por isso, se você for sensível a narrações como essa, vou ter que pedir para que você pare o vídeo por aqui. E devido ao caso, eu também vou ter que restringir esse caso a maiores de 18 anos. Apesar desse fato imundo ter acontecido com uma menina de apenas 15 anos. O que de fato não deveria acontecer com nenhuma mulher de qualquer idade. Mas com uma menor, vamos rasgar o verbo, é muito pior. Hoje falaremos de um tema altamente sensível que fará questionar as nossas leis. Não é nada de novo, né? Mas enfim, já se inscreve aqui no canal e deixe seu like, que eu já vou começar o caso. Uma menina menor de idade acusada de tentativa de furto, cujo nome foi preservado, e apenas as iniciais foram divulgadas como LAB. Dessa forma, vamos chamá-la de L. Ela foi acusada de tentar roubar um celular e foi condenada a ficar presa em uma cela. Só que essa cela não era uma cela feminina. Era uma cela com simplesmente 20 homens em Abaetetuba, no Pará. Ele era uma adolescente de 1,50 m que pesava menos de 40 quilos e foi jogado aos lobos por 26 dias. Gente, a jovem foi violentada, abusada e tendo todos os seus direitos violados. Como as grades da cela onde ficava dava para a rua, a jovem era vista pelos moradores da cidade, que tinha 130 mil habitantes, pedindo socorro diariamente, sem que ninguém a livrasse do sofrimento terrível a que foi submetida. Durante todo o tempo, os presidiários serviam-se de uma única mulher disponível no local. Ela foi abusada incontáveis vezes, teve cigarros apagados em seu corpo e as plantas dos pés queimadas enquanto tentava dormir. Tudo começou quando a garota de 15 anos foi flagrada por seu patrão tentando furtar um aparelho de celular e algumas roupas e uma corrente de prata dele. Ele era empregada doméstica naquela casa que ficava na cidade de Abaetetuba, no Pará. Então, assim que seu patrão a pegou tentando roubar, ao invés de chamar a polícia e aguardar as ações legais que cabiam nessa situação, ele trancou a jovem no banheiro e ligou para um tio dele, que era investigador da polícia. Assim que o tio chegou acompanhado de 2 investigadores, que na verdade foram com a intenção de dar um corretivo na adolescente. Então eles começaram simplesmente a bater na menina, dando soco nas costelas de Eli, ameaçando a jovem de morte, colocando uma arma dentro da boca dela. E depois de machucarem, humilharem a menina, aí que eles decidiram levar para a delegacia. E a delegada plantonista, que é a Flávia Verônica Monteiro Pereira, pensou que a menor era maior de idade, ou seja, ela sequer conferiu a identidade dela. Então ela lavrou os autos de prisão em flagrante e determinou a prisão da jovem. Eita Brasil! Não, agora você vai fazer isso com quem tem nome, né? Mas, infelizmente, a menina era uma empregada doméstica, daí você já viu. Depois veio à tona a informação que a jovem possuía um documento de identidade, que ela tinha 19 anos, mas até hoje isso não foi confirmado. Já era a 4ª vez que a menina era levada para aquela delegacia, todas as vezes pelo mesmo motivo de furto, mas sendo liberada após pagar fiança, porém dessa vez foi diferente. Na cidade de Abaetetuba não tinha cadeia feminina, o que já é algo que a gente pensa. Olha aí o Brasil descendo a ladeira, mas enfim.
Como não tinha cadeia separada por gêneros, homens e mulheres acabavam ficando na mesma cela. E no dia 21 de outubro de 2007, a única cela da cadeia estava com aproximadamente 20 homens. Uma menina tão frágil jogada em uma cela sem qualquer questionamento, sem um ser humano tirar 10 minutos do seu tempo e pensar: isso não vai dar certo. Foram 26 dias de verdadeiro suplício para a adolescente, onde ela era obrigada a manter relações com os detentos em troca de comida e materiais de higiene, mesmo que sua família enviasse esses itens de higiene. Os presos chegavam a pegar e só dar a ela após as relações forçadas. Em sua primeira noite na cela, ela foi obrigada a ter relação com um detento chamado Beto, mas apesar dos seus gritos de socorro, ninguém tentou ajudá-la, sequer os carcereiros. E logo depois, um detento conhecido como Cão também violentou a garota, e a partir daí vários detentos começaram a fazer o mesmo diariamente. Eles simplesmente revezavam-se entre si. Os detentos começaram a confiscar a comida de Eli e passaram a usar uma estratégia conhecida como empanada, que era quando a vítima estendia um pano no chão e tinha relações em troca de alimento, dinheiro ou produtos de higiene que os presos retinham. Alguns dos presos ficaram revoltados com a situação e tentaram protestar, mas não foram ouvidos e foram parados pelos presos violentos que participavam do ato terrível. Como a cela ficava de frente para a rua, os presos faziam Eli ficar longe das grades para que a população não a visse pedindo socorro. E os abusos não cessavam. Os presos cortaram todo o longo cabelo da menina com uma faca para que as pessoas pensassem que ela era um menino. Ela teve seu corpo queimado com isqueiros e cigarros enquanto tentava dormir ou até quando se defendia dos abusos. Aqueles dias pode-se dizer que ele foi ao inferno e voltou. Ninguém merece passar por isso. Sem palavras. No dia 23 de outubro de 2007, 2 dias depois de ter sido encarcerada com 20 homens, os autos de prisão em flagrante da jovem chegou até as mãos da juíza Clarice Maria de Andrade. E para quem pensa que pela juíza ser uma mulher ia repensar a prisão da menina no meio de vários homens, se engana. A juíza simplesmente assinou os autos e não fez qualquer objeção para que encaminhassem a menina para uma prisão feminina ou para um centro de ressocialização de menores, já que a menina só tinha 15 anos, nem isso. E somente no dia 5 de outubro de 2007, 2 semanas depois da prisão de Eli, é que a juíza recebeu um ofício do Tribunal de Justiça do Pará determinando a transferência da menor para um presídio feminino em Belém, onde não passaria pelos horrores que estava passando. A transferência deveria ocorrer em caráter de urgência, porém a juíza, ao invés de dar o devido valor ao ofício, ela simplesmente pediu que um assessor respondesse, mostrando total descaso pela vida da menina. Mas o que parecia ter chegado ao fim levou 12 dias depois da solicitação para acontecer. Nesse ínterim, o assunto já ocupava as páginas da imprensa. Foi então que viu-se alguma mobilização por parte da, entre aspas, justiça. A situação piorou quando um preso saiu da cadeia e denunciou a situação para o Conselho Tutelar da cidade. Assim que o preso saiu, ele denunciou não só o Conselho Tutelar, mas também para a mídia. Tudo o que acontecia dentro daquela cela. A conselheira tutelar Diva de Jesus estava em posse da certidão de nascimento da menina e foi até a delegacia alegando que eles tinham detido uma menor e, o pior, colocado junto com homens em uma cela. E mesmo com a certidão de nascimento da garota, o delegado não liberou ele. Ele afirmou que precisaria de uma ordem judicial para fazer essa liberação. Porém, ele retirou a menina da cela masculina e ficou detida na cela individual. Aí, no dia seguinte, o pai de Eli foi até a delegacia acompanhado de um conselheiro tutelar, mas recebeu notícia de que a menina havia fugido e ninguém sabia de seu paradeiro. Como assim, fugido? Como isso aconteceu? A cela estava aberta ou sem segurança? Muito estranho isso. Parece que foi algo armado. E para falar a verdade, se ela não tivesse aparecido, eu já ia dizer que foi para limpar as provas dos erros que cometeram. Mas, alguns dias depois da fuga, ela foi encontrada toda machucada. Daí entra o que eu disse,
que a própria Eli alegou que foi levada até ali por policiais civis e que recebeu a ordem de sair da cidade, caso contrário perderia a vida. Olha aí. Não, e olha que eu dei a minha opinião antes de ler o depoimento da menina, hein? Não que eu sirva para ser detetive, mas é que isso é algo tão esperado já, gente. Esse povo pensa que engana, né? Já estava na cara que foi armado para ninguém saber a verdade. Imagina a imagem da delegada, dos policiais, da juíza envolvida. Era muito óbvio que não teve fuga nenhuma. A essa altura, o caso já tinha alcançado grande repercussão nacional e até mesmo a governadora do Pará na época, a Ana Júlia Carepa, se manifestou sobre o caso ocorrido e garantiu que todos os envolvidos seriam punidos firmemente e seriam afastados de seus cargos e, além disso, seria feito um decreto que proibiria que mulheres ficassem na mesma cela que homens. Muito obrigada, de nada. Dessa forma, todos os delegados e 2 agentes da polícia envolvidos no caso foram exonerados e o Conselho Nacional de Justiça aposentou compulsoriamente a juíza Clarice Maria de Andrade. Porém, em 2012, o Supremo Tribunal Federal considerou a decisão desproporcional e a anulou. Gente, tá até uma gastura. Como assim anulou? Não, anulou a aposentadoria da juíza. Ela iria receber os vencimentos proporcionais por entender que os documentos levados na época da prisão, peraí que eu tô até descabelada, da prisão, a juíza não deixava clara a situação do presídio e por isso ela não poderia ter pressuposto que a garota ficaria na mesma cela que outros homens. Olha, mas eu fico aqui pensando e fico pensando com sangue nos olhos, né? Pra rico sempre tem uma desculpa. Como por Deus do céu uma juíza não ia saber ou não ia sequer ter acesso à informação que na pomba daquela cidade não existia prisão dividida por gênero? É meio que tipo, a juíza da cidade deu a louca e esqueceu que ali não tem cadeia feminina. Tipo, desculpa, dona juíza, mas a senhora tá muito mal informada, viu? Pra quem trabalha com isso. Imagina só, povo, eu sou professora, certo? Certo. Daí, em pleno segundo semestre, eu chego e falo assim, olha, eu não sabia que tinha um João Pedro na minha sala de aula. Ah, vai te catar. Não, espera aí. E você sabe o que aconteceu com a juíza em 2017? Ela foi nomeada titular da comarca de Ananindeua. Tá, mas vamos dizer que a juíza, por algum delírio inebriante, não sabia desse fato mesmo, né? Vamos dizer que, eu não sabia, gente, que, né, aqui só tinha essa cadeia e tal. Não sabia, tá. Mas agora eu te pergunto, e o ofício que ela recebeu dizendo que deveria transferir a menina em caráter de urgência, já que ela corria risco de sofrer todo e qualquer tipo de violência por parte dos demais. E ela só solicitou a transferência da menina 20 dias após esse comunicado. E aí, como é que fica? Os 2 detentos que foram identificados por Eli como responsáveis pelos abusos foram condenados a 10 anos e 8 meses pelos crimes que cometeram em relação a ela. Ela também começou a receber um cala-boca de 2 salários mínimos pagos pelo Estado e foi enviada para uma cidade no sul do país. A menina que gritava por 26 dias implorando por socorro, por alimento e condições mínimas de higiene conseguiu se livrar do seu inferno. Os próprios moradores da cidade disseram que sabiam que a menina estava naquela cela e ela era vista gritando por comida e pedindo socorro, e ninguém foi ajudá-la. Ninguém denunciou a não ser um preso. Muita coisa errada. Gente, muita coisa errada. Mas diz aí, como faz? Não, tá tudo errado desde 1500. É a terra do contrário. Certo é errado, errado é o certo. Daí como faz? Deixa aqui seu comentário porque eu não sei. É isso, pessoal. Uma ótima semana a todos vocês.